Marduk e a guerra. Marduk, o filho mais velho de Enki, é o último homem na galáxia, quem eu quereria como marido. Enki amava a vida e as mulheres de todas as raças e por isso engendrou muitos filhos, os quais competiam entre si por terras, reino, exércitos e riqueza. Meu marido Dumuzi era o mais jovem dos filhos principais, mas já estava morto e não representava uma ameaça para nenhum dos outros. Nergal, casado com minha meia-irmã Ereskkigal, era o segundo na linha do poder. Enki chegou até a engendrar um filho com sua nora Ereskkigal. Possivelmente foi assim como ela recebeu as Antípodas, onde Nergal reinava com ela. Enki teve muitíssimos outros filhos que chegaram a ser um verdadeiro ninho de víboras de irmãos e irmãs. Aparece em cena Marduk, que reclamava tudo para si mesmo. Alguns poderiam pensar que Marduk era de Marte, mas quaisquer que fossem seus genes reais, nasceu como um tirano réptil nato. Saiu da matriz de sua mãe calculando como ia controlar cada coisa e a cada pessoa. Todos os rasgos répteis clássicos convergem em um grande Marduk. É muito alto, de olhos vermelhos penetrantes e pele amarela. Olivácea que é um pouco escamosa. Tem vestígios de guelranas, bochechas. Nasceu com uma cauda como seu pai Enki, mas mais tarde a fez tirar por meio de cirurgia laser. Ele alegava que a cauda lhe estorvava, mas todos sabíamos que sua vaidade o tinha obrigado a cortar. A muitos parece que Marduk é esquisitamente belo, friamente magnífico e que tem uma mente brilhante e a concentração de uma cobra. Ele sim possui uma espécie de beleza. Para quem gosta dessa espécie, os filhos de Enki sempre estavam discutindo entre si, inclusive, quando eram meninos. Quando Enki e seu irmão Enlil lutavam pelo poder, também o faziam seus filhos. Pode haver alianças temporárias, mas cedo ou tarde um queria impor-se sobre o outro, e os irmãos chegavam aos golpes. Quando eram meninos, alguns dos moços receberam horríveis feridas dessas armas de plasma de brinquedo. Algumas das mães rivais ensinavam a seus filhos a colocar formas de pensamento de demônios imaginários nos sonhos dos outros pequenos. As mulheres aprenderam que se os filhos se mantinham no poder, também o fariam elas. Começaram a descuidar de suas filhas e só se preocupavam com procurar matrimônios poderosos para as pobres. Uma reunião familiar frequentemente era um desastre, às vezes chegava a converter-se em um motim. Os moços brigavam e suas mães os assolavam. Normalmente Enki se retirava no meio do temor e o desespero. Nunca gostou de disciplinar a ninguém. Depois de muito conflito e engano, Marduk deu o Egito para que o governasse. Enki preferiu ficar no Absu trabalhando em seus projetos genéticos, de modo que lhe entregou o domínio do rio Nilo e os territórios adjacentes ao Sr. Marduk. Imediatamente, Marduk começou a construir enormes estátuas monolíticas de si mesmo por toda parte. Estas obras de arte aumentavam sua beleza e tinham como fim intimidar ou aterrorizar aos Zulus. O mandato por meio da intimidação era o código de Marduk. Todos os tiranos da história da Terra de um modo ou outro se inspiraram no primogênito de Enki. Como o Egito era o domínio de Enki, sua prole ficou encarregada de regular os padrões climáticos ao redor do Nilo. Deste modo se controlava o fornecimento de água e se evitavam as inundações. Em Nibiru o controle do clima se faz por meio de reguladores de frequência. Na Terra um satélite em forma de disco de electroprata e ouro cruzava os céus e, por meio de emissões magnéticas que vocês ainda não conhecem, regulavam-se as quantidades de água e a formação de nuvens. Este procedimento fez que os Zulus pensassem que nós controlávamos o Sol e que nós somos deuses aos que eles deviam adorar. Marduk adorou esta ideia e se autodenominou o Deus do Sol, Ra, e por todo o Egito fundou templos onde ele adoravam. Ele era extremamente vaidoso e sempre queria sair-se com a sua Deus Sol, o brilhante, possuidor de céu e terra e quase todo o título que dava aos outros deuses. Marduk o apropriava cedo ou tarde, até em que ele tinha medo. Parecia que Marduk tinha o poder de submeter a mente de Enki, exercia uma espécie de controle mental sobre seu pai.
De algum modo toda a força de Enki se transferia a Marduk, o que deixava Enki impotente. A grande pirâmide de Gizé era chamada de Ekur, uma palavra que quer dizer casa que é como uma montanha. Enki e seus filhos construíram este Ekur em Gizé. Marduk escolheu o lugar e, Ninjissida, o filho de Enki e Ereshkigal, instalou a tecnologia Pleiadense dentro. A pirâmide era o gerador principal de poder, que usávamos em todos nossos veículos espaciais, os discos que controlavam o clima e os sistemas de comunicação. Nessa época, as transmissões das Pleiades, de nosso planeta Nibiruida, estação de órbita, chegavam ao Ekur. Aquele que controlava a grande pirâmide exercia o poder na família. Marduk e Nergal começaram a lutar pelo controle do Ekur. Marduk fez clones de si mesmo e formou um exército de guerreiros ferozes e valentões, grandes de estatura e facilmente substituíveis. Com estas legiões de clones atacou os exércitos do Nergal e sobreveio a guerra. Quando os filhos de Marduk conseguiram se apoderar do Ekur, venceu-os a ambição e a avareza. Começaram a brigar entre eles mesmos e moveram suas legiões para o portal espacial que pertencia a Enlil, o irmão de Enki. Esta briga provocou a Enlil e a toda a família e deu origem a uma larga e sangrenta guerra familiar que terminou dividindo a família de Anu em dois grupos definidos, os Enlilitas e os Enkitas. Enlil não aceitava que os filhos de seu irmão rival Enki controlassem o Ekur e o porto espacial. Não queria lhes entregar o manejo das comunicações entre as Pleiades, Nibiru e a estação orbital aos Enkitas. Enlil e seus filhos ficaram à altura das circunstâncias. Escolheu a Ninurta como chefe das forças Enlilitas, contra Marduk. Ninurta, sendo filho de Enlil e Ninursag, vivia, para agradar a seu pai, executava suas ordens de uma maneira obsessiva e usualmente tinha êxito. Sempre me pareceu que Ninurta era uma pessoa muito estranha, excessivamente egocêntrico e ressentido, uma espécie de menino mimado. Como era o centro de atenção de sua mãe, cresceu com algumas características insuportáveis. Quando fomos meninos, Ninurta e eu brigávamos violentamente. Mas esta vez estávamos brigando juntos no mesmo bando. Como neta de Enlil, eu sou Enlilita de nascimento. Vi com agrado que o filho de Ninursag saísse vitorioso nas batalhas para o grupo de minha família. Meu próprio pai Ninar também comandava exércitos. Eu insisti em ir à batalha. Tinha alcançado o nível de Falcão Dourado no conhecimento das armas. Lutei ao lado de Ninurta e uma vez lhe levei uma arma que necessitava com urgência. Suspeito que foi a única vez que se alegrou comigo. A guerra foi inefavelmente espantosa e usamos aos Lulus como soldados. De vez em quando as grandes ondas de radiação chegavam a povos inteiros e Lulus inocentes morriam em quantidades. Muitos mais morreram de fome no domínio africano de Nergal porque Ninurta evaporou todas as águas nos rios e chamuscou as terras com fogo de plasma. Ninurta também usou o que vocês chamariam guerra química, o terrível míssil Madava. Envenenava tudo o que encontrava pela frente. Havia muitos tipos de armas destrutivas, mas a mais engenhosa de todas era a arma Ruadra. Esta produzia um holograma de enormes exércitos de monstros e demônios que atacavam armados com pistolas de plasma e que emitiam gritos horripilantes de guerra. Os Lulus de Marduk nunca se imaginaram que se tratava somente de uma aparição, de modo que deram a volta e fugiram deixando que os clones sozinhos enfrentassem as legiões de Ninurta. Ao final da guerra, Ninurta conseguiu alagar o Abzu, obrigando-o, Enki e seus filhos a retirar-se da grande pirâmide. Empregando o amparo do Ekur, os Enkitas geraram uma parede de luz venenosa ao redor do complexo. Esta parede era um campo energético estimulado pelas enormes capacidades da grande pirâmide. Nenhuma arma das nossas podia penetrá-la. Ninurta convocou a meu irmão gêmeo, o Tu, e lhe ordenou que lhe cortasse todos os fornecimentos de água ao Ekur. Sem água não poderiam sobreviver por muito tempo. O desespero obrigou a um dos filhos menores de Enki a escapar para procurar água, mas em seu ousado intento a arma engenhosa de Ninurta o deixou cego. Um membro da mesma família fez muita agressão a outro, o que
não tinha ocorrido antes. Até o Marduk tinha utilizado assassinos para matar a meu marido Dumuzi. Então interveio Ninhursag. Já tinha visto muito. Era algo muito vil, que estivéssemos degolando seus lulus, mas matar e aleijar aos membros de nossa própria família era algo intolerável. Ordenou a seu filho Ninurta que lhe desse uma roupa protetora contra a radiação e lentamente se aproximou do Ekur. Ninguém se atrevia a agredir Ninhursag, nem sequer Marduk. Ela é a filha de Anu e podem estar seguros de que Enki se sentiu muito nervoso quando lhe ordenou que baixasse a parede venenosa. Começaram as negociações de paz. Ninhursag informou Enki a seus filhos que Anu lhe tinha dado autoridade para pôr fim a esta loucura. Ordenou Enki que imediatamente se rendesse ante Enlil. Enki procurou Marduk para lhe pedir conselho e este aceitou. Nesses tempos Marduk ainda tinha medo de Anu.